dia! Tudo bom? Estou aqui, né? Mais uma manhã cheia de amor para dar, também para receber, trazendo para você uma mensagem, uma referência bíblica. Eu já falei já em outras épocas e hoje eu trouxe uma referência de uma tradução diferente. Tem Salmos 37, versículo 5, a palavra de Deus Jeová, o Deus eterno, Deus poderoso, escrito assim, ó. Ponha sua vida nas mãos do Deus eterno, o nosso Jeová. Confie nele e ele o ajudará. Então, a confiança em Deus é que nos faz ter força para caminharmos, trilharmos bons caminhos, recebermos coisas boas e darmos essas coisas boas também, né? E termos o livramento de tantas coisas ruins que estão acontecendo no nosso mundo. Então, medite em Salmos 37, versículo 5, muito, muito, muito. Hoje vamos falar de um tema que eu já falei muito na sala de aula com vocês, que é verbo. Só que nós vamos ver a estrutura do verbo, tá ok? Então, você hoje acho que não vai precisar muito de caderno, tá bom? Tudo vai caber aqui no livro, mas lá na sua agenda você coloca o nome Colégio Cristão Joanes Krug, assim que você começar a agenda. Não é necessário colocar o nome agenda, porque você sabe o que é uma agenda. Então você não precisa de colocar o nome 7º ano, você já sabe que é a sua turma. É só colocar a data e Colégio Cristão Joanes Krug, no meu caso, português 27, 37, e o Salmos 37, que eu desejo que você copia os Salmos, né? E não só botar a referência bíblica. E também, seu responsável na sua casa, ó, peça para ele assinar a sua agenda, a assinatura. Eu vou querer ver quando nós estivermos juntinhos as agendas assinadas desde quando começamos tudo, né? Então vamos ver algumas partes dos verbos, tá bom? Por exemplo, o verbo viver. O verbo viver. Já sabemos as terminações, né? Primeira conjugação termina em AR, segunda conjugação termina em R e, por exemplo, o verbo amar está na primeira conjugação, viver na segunda e o sorrir na terceira, né? Então, as terminações. E se eu falar assim, circule o radical. Quem é o radical? O radical são as primeiras letras antes de qualquer terminação. Tanto faz se o verbo está só na sua forma do infinitivo, que esse que está no infinitivo, ou se tivesse assim, vivemos. Vivemos. Isso aqui eu chamo de radical. Preste bem atenção, que o livro fala bem direitinho. Ó. Essa parte que quando eu vou conjugando o verbo e eu repito, chama-se radical. Ok? E a terminação aqui. Essa terminação vai ser a minha segunda conjugação. Segunda conjugação é vivemos. Eu podia perguntar mais alguma coisa dela, que também tem aqui, ó. Tá vendo essa letrinha aqui? Ó, essa letrinha, não é uma vogal? Ela tem um nome, vogal temática. Vogal temática. E eu falei de primeira conjugação. E também sabemos, ó, vivemos, nós vivemos. Se eu colocasse aqui o pronome nós, aí eu dizer que estaria o quê? Primeira, segunda, terceira pessoa. Preste bem atenção nisso aqui. Pessoa do plural. Terceira pessoa do plural. Em que tempo? Nós vivemos. Vivemos. Ele está no tempo presente, né? Ele está no presente. Presente. E qual é o modo? Modo indicativo. Indicativo. Tudo isso aqui, para vocês entenderem cada partezinha que tem um verbo. Por isso que o nome é estrutura do verbo. Porque vão ter questões mais adiante, você tem que fazer toda essa classificação. E devemos entender, porque nós já falamos sobre isso, ó, em tempos passados. Existem também as formas nominais, que eu já falei, do infinitivo, que é exatamente quando ele termina com AR, ER ou IR. Então, por exemplo, o verbo compor, propor, está também nas suas formas nominais, do infinitivo. Falamos do particípio e do gerúndio, né? Quando a palavra termina em ado, tipo aceitado, comprado, avisado, está no particípio. Quando termina com um NDO, tipo aceitando, comprando, vendido, descido, ele vai estar no gerúndio, né? Que nós também vimos isso em sala de aula. Aqui, essa minha primeira passagem, para vocês relembrarem
desses detalhes, tá bom? Vou até deixar aqui no quadro, porque vai servir mais adiante para alguns exercícios. Eu quero começar com vocês exatamente na página de número 33. Tem assim, ó, para você fazer de acordo com o exercício. Toda vez que eu falar em formas nominais, em formas verbais, eu já falando da questão da página 32. Aqui tem, é só fazer o exemplo, a forma verbal ame. Qual é o infinitivo dessa forma verbal? Amar. Qual é o gerúndio? Amando. Qual é o particípio? Amado. Vai fazer a mesma coisa com o verbo comprastes, compraste, esquecemos, sorriu e leram. Só fazer o exemplo. E vai escolher uma dessas três, né, ele? Crie 3 frases. Você escolhe só uma. Quer escrever ame? Então faz 3 frases com o verbo amar. Quer ser o verbo comprar? Quer ser o verbo esquecer? O verbo sorrir ou o verbo ler? Escolhe um desses 5 verbos e faz 3 frases com ele. Gerundismo. O que é gerundismo? Vamos ver que gerundismo é uma maneira que as pessoas usam erroneamente, errado, o gerúndio. Ó. Vou estar pesquisando. Não está correto. Vou estar pesquisando. Você deverá estar avaliando. Você deverá estar, também não está correto. Eu vou estar transferindo. Então, aqui no texto, né, que é uma crônica. Crônica é sempre um texto, né, alguma coisa que fala, corrigindo, mostrando algumas coisas erradas, ou também mesmo, às vezes, as crônicas são cômicas, né, mas aqui no caso, está fazendo uma observação para um erro que as pessoas usam. Ele fala assim, gente, todas as classes sociais falam desse jeito, ó. Nós vamos estar te enviando. Isso aqui chama-se gerundismo. Eu devo falar assim, nós enviaremos. Eu vou estar te retornando. Deveria ser assim, ó, eu retornarei. Essa forma, eu vou estar te retornando, não é correta de acordo com a gramática. Isso chama-se gerundismo. O que acontece? Se eu falasse assim, ele vai estar te contando. Deveria ser assim. Ou ela, né? Ela vai contar ou ela contará. Isso aqui é o correto. Então, aqui vai ter perguntinhas relacionadas a isso, que você vai saber bem direitinho responder a questão 5, né? Lembrando, coloque na aula, de acordo com o texto, é possível saber a origem do gerundismo? Não tem, mas ele vai dando umas ideias de que lugares, né, que pode ter acontecido, né? Ajuda a televisão, como se espalhou, vem do inglês, modificou na internet, mas não tem uma origem. Ainda na página 32, a questão 2, você vai ler essa quadrinha. Quadrinhas são essas palavrinhas, tá bom? Tem um relógio parado, por onde sempre me guio. O relógio é emprestado e tem as horas a fio. Aí ele fala assim, ó, na quadrinha, quais formas verbais estão no particípio? Ado e ado, né? Só você procurar. A que substantivo se refere às formas verbais que não estão no particípio? Tá falando de quem? Aqui não está no particípio, tá falando de que aparelho. É só colocar o nome. O substantivo, tal. De quem está falando que está parado. Encontre na quadrinha as formas verbais que não são nominais. Identifique a pessoa, o número, o tempo e modo que elas expressam. O que eu falei, ó. Pessoa, modo e tempo. Então vai estar falando assim, ó. A palavra tenho. Você vai colocar tem, vai dizer qual é a pessoa. Se está no singular ou no plural. Presente, pretérito, futuro, indicativo, subjuntivo, é só dizer. Guio, a mesma coisa. É, tá certo? A palavra é o verbo, tá escrito assim, ó. Está em que pessoa? Terceira, segunda, quarta. E também o verbo tem. É só você classificar, que eu já lhe dei a dica. Na página 31 tem assim, ó. Leia a seguir o texto, um texto de Fernando Pessoa. Tá aqui o trecho. Navegadores antigos tinham uma frase gloriosa. Navegar é preciso, viver não é preciso. A que forma nominal do verbo você vai deixar que se corresponde? Você vai dizer se a palavra navegar está no infinitivo, no particípio, no gerúndio. Você vai ver aqui na página 30, gente, você precisa de ler esses detalhes, tudinho, ó. Esse retângulo verde da página 31, tem que ler muitas vezes para entender quando é que eu posso escrever a palavra aceitado ou aceito, tem a ver com, tipo, tinha aceitado e não tinha aceito. Havia aceitado, está correto. Agora, se eu dissesse, né, são aceitos, está aceso, também está correto. Agora eu falo assim, são aceitados, está errado.
estão são a ser, também está errado. Então você tem que ler como é que é o correto. E eles falam aqui de alguns particípios irregulares, né? O abrir, o cobrir, o escrever, ó. Aberto, entreaberto, reaberto. Coberto, descoberto, recoberto. Escrito, reescrito e subscrito. Então, eu preciso ler para entender. Então, na A, você vai dizer se é particípio, gerúndio ou infinitivo. Originalmente, essas palavras são empregadas como verbo. No entanto, o poeta as empregou desempenhando outra função gramatical. Aqui, preste bem atenção. Aqui, a forma nominal do verbo, por isso eu tô falando forma nominal. Ele não está sendo como verbo. Ele é o quê? É uma função de substantivo, tá bom? Lá na página 30, ó. Qual forma verbal não sofreu variação? Você leu 2 textinhos, ó. Despreza o teu inimigo, serás logo vencido. Despreza, teu inimigo será logo vencido. É melhor prevenir do que remediar. Ele fala assim, ó. Qual forma verbal não sofreu nenhuma variação? A forma verbal vencido, né? O ditado B. Os verbos que não estão conjugados. Os verbos são prevenir e remediar. Não foram conjugados. Ele continua do mesmo jeito que é o verbo na sua origem. Porque essas situações podem ser usadas. Você vai dizer, né? Quando é que eu posso usar esse ditado popular? Despreza teu inimigo, serás logo vencido. Porque quando a pessoa subestima muito o inimigo, ela vai acabar sendo vencida pelo inimigo, né? Ela acha que o inimigo não está com nada. Até mesmo a doença, o problema não vai acontecer nada, ela pode ser atacada. É melhor prevenir do que remediar. É melhor prevenir, ó. Prevenir do que remediar. Então, se estamos nos prevenidos, depois vamos ter que remediar a nossa saúde. Então, vai dando aqui o exemplo. Na letra B, reescreva a expressão serás logo vencido, passando-as para os tempos presente e pretérito perfeito. Vai ser essa frase 2 vezes, uma no presente e a outra no pretérito. É só você pesquisar como é que fica. Serás logo vencido. Eu pego toda essa frase e coloco primeiro ela no presente, depois no pretérito, tá? E você manda para mim. Aqui em cima, ó, observa os verbos a seguir: ensinar, fazer e repetir. Transcreva o radical de cada um dos verbos. Eu ensinei o radical, ó. Radical, expliquei o que é radical. Só olhar nesses 3 verbinhos aí, tirar o radical deles. Os verbos apresentam uma vogal que indica a conjunção a que eles pertencem. Identifique nesses verbos quais são essas vogais. Eu não falei da vogal temática? A vogal temática, ela tem que estar no verbo. Qual é a vogal temática? Está em ensinar, em fazer e em repetir. É só colocar. As vogais temáticas são. É só colocar as 3 vogais dessas palavrinhas. Gente, não dá para errar. Aí bem embaixo tem um retângulo amarelo explicando mais uma vez o que é a vogal temática. É só você reler. 28. Desinências verbais. Eu acabei de falar aqui, ó. Nessa parte aqui eu falei de desinências verbais. Elas indicam a pessoa, se é a primeira, segunda, terceira, número, se é singular ou plural, o tempo, se é pretérito presente ou futuro, e o modo, se é indicativo, subjuntivo ou imperativo. Ainda na 28, ó, observa as partes destacadas das formas verbais. Viveste, está destacado este, emos, erei e erão. A quais pessoas as formas verbais se referem? Elas estão no singular ou no plural? Você vai colocar. Se elas estão na primeira, bota o verbo, aí coloca. Viveste. Ele está em que pessoa? Primeira ou segunda? Aí você vai colocar. Ele está no plural ou no singular? Vivemos. Primeira ou pessoa, primeira pessoa, segunda, terceira, plural, singular. Aprenderei e aprenderão também. É só dizer a pessoa, se é primeira ou segunda, se está no plural ou no singular. E quais tempos elas estão julgadas? Você vai colocar. Viveste. Está em que tempo? Pretérito, mais que perfeito, futuro. Vivemos. Você copiando uma abaixo da outra e colocando os tempos que elas estão. Aí aqui em cima, também o que eu falei aqui no quadro, está o retângulo verde explicando tudo sobre radical. E lá na página 27, no começo, tem identifica que se repetem cada uma dessas conjugações. Eu vivi, viveste, viveste, viveu, vivemos, viveste, viveram. Aprendi, aprendeste, aprender, aprendemos, aprendeste, aprenderam. O que se repete? Você vai dizer que foi o radical, né? De vive já sabe qual é. Então, aprendi. E as formas verbais, vivi, aprendi, destaque, parágrafo acima, eles estão em qual pessoa e tempo verbal? Se estão na primeira, segunda ou terceira, se está no singular plural e pretérito, perfeito, imperfeito, indicativo. Enfim,
Eu tenho certeza absoluta que não vai ser difícil você responder esse exercício de hoje. Manda a página para mim bem destacada, tá bom? Assim, bem grande, bem bonito. E converse comigo, né? Já se passaram 15 minutinhos, mas vocês vão conseguir, porque nós temos ainda muitas aulas, são 100 minutos de aula hoje. Então, aquele beijo, aquele abraço, mantido para mim. Tarefas atrasadas também. Tchau, tchau.